Bom dia, meu povo, pessoal dos terceiros anos, terceiro A, B, C e D. A nossa pedida hoje é literatura. Nós vamos estudar a geração de 1945, os três grandes nomes dessa geração, João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa e Clarice Lispector, né, que é a grande mulher, a grande escritora, poetisa desse período, né, desse momento da nossa literatura. Ela se destaca nesse momento na nossa literatura, com suas obras, com a sua análise psicológica dos personagens, certo? Vamos lá, nós vamos iniciar com o contexto histórico, né, a geração de 1945, e aí nós temos um fato histórico muito marcante neste período, que é o final da Grande Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra Mundial, e a crise que o fim da guerra trouxe para o mundo. Nós temos uma crise no pós-guerra, né? Pós-guerra trouxe uma crise terrível para o mundo, e tanto no setor psicológico, porque a visão de mundo muda completamente após essa guerra de 1945. Tudo aquilo que se afirmava em torno da ciência, aquela esperança depositada no progresso da ciência, foi, de certa forma, abalada essas estruturas de esperança, porque se viu que a ciência também serve para a destruição, né? Se percebeu na guerra que a ciência também serve para destruição em massa. E isso trouxe uma reflexão profunda às mentes mais aguçadas, certo? Então o mundo passa por uma crise no pós-guerra. O fim da guerra em 1945, depois do ataque dos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, duas cidades japonesas que foram completamente destruídas pela bomba, né? Então, a bomba atômica, conhecida bomba atômica, que trouxe para o mundo assim reflexões profundas. Depois deste período do final da guerra, e já beirando o fim da crise, né, que se levantou na economia, porque os países todos estavam voltados para essa questão da guerra, os gastos, a economia do mundo girava em torno da guerra, nesse período da guerra, e depois com a crise econômica que se levanta no mundo, e também a crise de identidade, surge uma nova guerra, uma guerra sem armas agora, mas uma guerra de inteligência, conhecida mundialmente como a Guerra Fria. Certamente vocês já estudaram esse tema com o professor de História, e aí eu não vou me alongar muito, mas é a guerra entre os Estados Unidos, que representa o polo capitalista do mundo, e a União Soviética, que representava o polo socialista ou comunista do mundo. Então você tem a Rússia, né, que fecha as suas fronteiras num comunismo severo, e outros países que a acompanham. Então o mundo foi polarizado entre socialismo e capitalismo, e dá-se início à Guerra Fria, a luta para ver quem chega até a Lua primeiro, quem ganha a guerra espacial primeiro, a corrida para o lançamento dos satélites, das naves espaciais. E toda aquela guerra de espião na Guerra Fria e rumores de uma terceira guerra mundial. Então o mundo vive isso. Enquanto que nesse período o mundo, de forma geral, estava nessa situação, nesses dois contextos, entre crise do final da Primeira Guerra Mundial e Guerra Fria, aqui no Brasil nós temos o suicídio de Getúlio Vargas, que ganha a eleição, mas tentam tirá-lo do poder. E nessa tentativa de tirá-lo do poder, ele comete o suicídio, né? Escreve o bilhete, o suposto bilhete escrito por ele mesmo,
deixo a vida para entrar na história, né? O suposto bilhete, a frase que se tornou conhecida no mundo todo. E nesse período entre a morte, o suicídio de Getúlio Vargas, né, que o Brasil perde o seu ditador, né, que ele, querendo ou não, ele foi um ditador, né, assume o poder, toma o poder e assume o poder, o povo diz por vontade popular, mas nós sabemos que ele assume com ares ditatoriais, né? E depois você tem que o diga a família de Olga Benário. A organização das ligas camponesas, que é quando os camponeses começam a se organizar e o Brasil começa naquelas disputas camponesas, né? E daí a Guerra de Princesa Isabel e outras, daqui na Paraíba, né? A cidade de Princesa Isabel, que vivia uma revolução camponesa desse nível aí que eu estou falando. E o Exército Brasileiro, junto com a Polícia Militar, tentam conter essas revoluções, e daí fundam-se os dois grandes partidos na disputa pela eleição presidencial. E vem depois disso, depois de 1945, em 1964, nós temos o golpe de Estado, né, que foi implantado pelo Exército Brasileiro, a ditadura militar, a famosa ditadura militar, que toma as rédeas do país em 1964, a pedido da extrema-direita, né, daquele período. Eles dizem que foi a pedido da população, mas na verdade um grupo de extrema-direita apoiado pelos Estados Unidos, né, resolve tomar o poder nas mãos. O Exército resolve tomar o poder nas mãos, tendo em vista que o país estava com sérios problemas, né, na política e de uma forma geral, certo? Então é mais ou menos esse o contexto. O contexto é importante para que a gente se ligue no que foi produzido naquele período, mas tem outras coisas mais importantes, por exemplo, como as obras, né? As obras que esses três grandes nomes da nossa literatura produziram. Vamos lá. As características, né, da poesia. Na poesia temos o destaque para João Cabral de Melo Neto, né, o antissentimentalismo e novas pesquisas formais, né? Você tem João Cabral de Melo Neto, que escreve um livro todo, Morte e Vida Severina, baseado, é como se fosse não tem nada a ver com religião, mas muitas pessoas fazem essa análise, né, como se ele estivesse descrevendo a via sacra num tom nordestino e com personagens que não eram Jesus nem Maria e José, os personagens bíblicos, mas pessoas comuns, do povo comum, o retirante nordestino, pernambucano, que sai do sertão até o litoral em busca de sobrevivência, né? A busca de sobrevivência. Então você tem aí o João Cabral de Melo Neto, que tem essa visão. E outra coisa, uma coisa que muita gente pensa é que, por conta dessa obra, o João Cabral de Melo Neto ficou tido como sendo comunista, mas João nunca foi comunista, né? Diga-se de passagem aqui, João Cabral de Melo Neto nunca foi comunista, ele era muito mais de direita do que comunista e ainda rejeitava, em vida ele rejeitou essa leitura que se passou a fazer, que o pessoal de esquerda passou a fazer da sua obra, como se ele tivesse defendendo as visões dos partidos de esquerda. E João rejeita essa interpretação, tá certo? Mas ele escreve essa obra que é uma via crucis, né? Uma via sacra do sofrimento do homem do Nordeste, principalmente pernambucano. Um grupo de poetas desse período busca retornar ao formalismo clássico, né? É uma tentativa de retorno ao formalismo clássico, ao que era do parnasianismo e ao que era do simbolismo, né? Que eram poesias cheias de métrica, de rima, tudo ali bem encaixado. O simbolismo nem tanto, mas o parnasianismo sim, certo? E também o nascimento de uma outra corrente, a poesia concreta,
que nasce a partir do concretismo. Lá, com o surgimento das vanguardas europeias, vem o concretismo depois, e o concretismo também na poesia. Então você tem essas manifestações, essas características dentro da poesia. Depois, as tendências mais contemporâneas, a partir de 45 aproximadamente, surge a nova geração de escritores, né, abrindo caminhos que nos permitem perceber uma nova etapa na história do modernismo. Esse período chamado de pós-modernismo. Ainda que seja difícil escrever exatamente todas as correntes literárias contemporâneas, podemos apontar algumas tendências que nos ajudam a compreender os caminhos trilhados aí por essa prosa a partir da segunda metade do século XX. Século XX, nós temos 1900, segunda metade a partir da década de 60, né? Então nós temos aí esse momento, né, de tendências de prosa toda diferente daquilo que a gente viu na primeira fase do modernismo, tá bom? Análise psicológica, em primeiro lugar, destaca-se nessa análise psicológica o interesse pela essa análise da personalidade ou da psique dos personagens, né? Que leva os autores a uma abordagem penetrante dos problemas gerados pela tensão existente entre o indivíduo e o seu contexto. Aí isso é uma característica muito presente em Clarice Lispector, né? É uma característica muito presente na obra dela, né? Então você tem a obra de Clarice, A Hora da Estrela, que é uma obra muito conhecida, talvez o best-seller dela, né? O livro mais conhecido dela seja esse, A Hora da Estrela, mas aí você tem outros Perto do Coração Selvagem, que é 1942, que também é uma obra muito conhecida dela, e outras produções. Essa característica está presente em maior ou menor grau nos romances e contos de Clarice, né? Osman Liz também, Lígia Fagundes Telles, que é outra grande escritora, Nélida Pignon, Altran Dourado, Haldan Assar e Luiz Vilela. Entre outros, esses nomes aqui são os nomes que se destacam na prosa e na análise psicológica, que é aquela tendência de colocar a psique da personagem para que o leitor perceba, né, os problemas psicológicos, as tensões psicológicas que os personagens viviam. Análise psicológica continua, né, a análise dessa tensão entre o indivíduo e o social realiza-se por vezes de forma direta numa linguagem objetiva e forte. É o que ocorre na obra de Dalton Trevisan, que é outro da literatura depois de 1945, Rubem Fonseca, João Antônio, por exemplo. Esses três nomes também seguem esse mesmo padrão. E aparece agora o realismo fantástico, né? O realismo fantástico. Outra tendência importante é o chamado realismo fantástico, que expressa por meio de narrativas que transfiguram a realidade e nas quais coexistem o lógico e o absurdo, o fantástico e o verossímil, uma visão crítica das relações humanas sociais. Nessa linha destacam-se os contos de Murilo Rubião e José J. Veiga. Então você tem aí nessa linha do realismo fantástico Murilo Rubião e José J. Veiga, que são os nomes que mais se destacam no realismo fantástico, que não é uma das tendências tão populares quanto a análise psicológica, né? A análise psicológica ganha mais e o regionalismo também. O regionalismo de João Cabral de Melo Neto e de Guimarães Rosa ganham muito mais essa coisa de tratar do homem do sertão, né? E também, como nós dissemos aqui, o antissentimentalismo, né? O antissentimentalismo. Depois nós temos do realismo fantástico o regionalismo, como eu já disse, que tendência que desde o romantismo no século XIX constitui fonte de inspiração para os escritores brasileiros.
Eu disse isso na aula quando nós vimos o romantismo, né? Nasce ali o primeiro viés disso, de trazer o homem desconhecido da sociedade, o homem à margem da sociedade para dentro da literatura. Nasce ali e ganha destaque no modernismo depois. A intenção de representar a realidade do interior do país, com seus tipos humanos e problemas sociais, é comum em Mário Palmério, Bernardo Ellis, Adonias Filhos e principalmente Guimarães Rosa, autor que constitui um marco na história da prosa regionalista pela originalidade da sua obra. Guimarães Rosa, ele é tido como o grande neologista, né? É aquele que traz para a literatura produção de palavras inexistentes. Ele, por conta da sua produção, ele cria palavras novas, né? O neologismo em Guimarães Rosa é muito forte. E aí nós temos esse grande nome, o João Guimarães Rosa, né? Quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para estas duas vidas, um léxico só não é suficiente. Olha o que eu acabei de dizer, né? O neologismo. Em outras palavras, gostarias de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície são muito vivais e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como os sofrimentos dos homens. Que coisa linda, né? Que pensamento maravilhoso. Então você tem aí o grande nome, o João Guimarães Rosa, que é brasileiro. João Guimarães Rosa é brasileiro, né? E ele é um dos mais importantes escritores da nossa língua, né? Foi o terceiro a ocupar a cadeira, na segunda cadeira da Academia Brasileira de Letras, né? Em 1967, fez parte da terceira geração modernista chamada de Geração de 1945. Ele nasce em Cudisburgo, Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908. Desde pequeno, estudou línguas, né? Francês, alemão, holandês, inglês, espanhol, italiano e esperanto, russo, latim e grego. Era um poliglota, né? Por conseguinte, cursou os estudos secundários num colégio alemão em Belo Horizonte. Então, era um homem muito estudioso, uma mente brilhante, né? Uma mente brilhante. Você estudar tantas línguas assim, você precisa ter uma mente muito boa, capacitada para isso, né? Em 1930, com apenas 22 anos, formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, ano em que casou-se com Lígia Cabral Pena, com quem teve 2 filhas. Foi oficial médico no 9º Batalhão de Infantaria, quando em 1934 ingressa para a carreira diplomática no Itamaraty. Então foi diplomata brasileiro, foi escritor, poliglota, médico e oficial, né, no 9º Batalhão da Infantaria. Guimarães Rosa foi patrono da 2ª cadeira da Academia Brasileira de Direito, tomando posse por 3 dias antes de morrer, no dia 16 de novembro de 1967. Então, um pequeno detalhe sobre a sua vida, né, a sua biografia. O conceito de sertão. O sertão é o mundo, né? O sertão criado pelo autor explora limites geográficos para simbolizar o próprio universo onde se movem personagens representativas não mais de conflitos regionais, mas de conflitos internos dentro do homem. A tendência da análise psicológica também em Guimarães Rosa, certo? A ampliação do conceito do sertanejo. O sertanejo não é simplesmente o homem que vive em determinada região, condicionada ao meio físico e social. É um homem atemporal, universal, enfrentando dúvidas de ordem filosófica, procurando a razão da vida. Então aqui ele dá um novo conceito. Já lá nos sertões de Euclides da Cunha, você tem o homem sertanejo descrito como, antes de tudo, ele é um forte, né? Antes de tudo, ele é um forte.
O Euclides da Cunha descreve o sertanejo dessa forma. E Guimarães Rosa traz essa definição aqui, esse conceito de homem, né? Aliás, esse conceito de homem. O sertanejo não é simplesmente o homem que vive em determinada região condicionada ao meio físico. Ele traz uma visão mais abrangente do homem como um todo, universal, enfrentando dúvidas de ordem filosófica, procurando a razão da vida. É ampliação. A linguagem é a transformação radical, né? O emprego de expressões coloquiais, de expressões regionais, recolhida da fala do sertanejo de Minas Gerais e da Bahia, né? Alembrar. O que é alembrar? Alembrar é se lembrar, né? É lembrar-se de, né? O C é a abreviação de você, né? Ou C e C, né? Tororoma, né? Corrente fluvial forte, que é aquela água do rio, né? Aquela enchente, é tororoma. E encalcar, enfiar, né? Calcar tem esse sentido de enfiar. É só um exemplo das expressões que ele recolhe na linguagem popular entre os sertões de Minas Gerais e da Bahia, o Triângulo Mineiro, que é a parte mais seca, né, daquele estado. Recuperação do sentido etimológico de palavras já desgastadas pelo cotidiano, como figurar, que é parecer, jurar, que é praguejar, né, cursar, percorrer, e encobrir, que é disfarçar. Então você tem aí como exemplo dessa recuperação do significado etimológico na obra de Guimarães Rosa. O emprego de neologismos, como eu falei antes, né? Repugnice, que é perrengue, que é o teimoso, né? E bubear, que é flutuar, que é boiar. Então você tem aí o neologismo, é ele quem cria, né? Perrugice, e perrengue, que é teimoso, e bubear, então flutuar, boiar, que são as expressões, o neologismo, criados, né, que estão fora da linguagem padrão. Utilização notável de figuras de estilo, de recurso da poesia, a gradação, a antítese. Antítese é quando duas ideias contrárias estão colocadas, né? A literação, que é a repetição de sons, né, dentro das palavras, a assonância, personificação, e o paradoxo, que também é o confronto entre ideias contrárias, né? A antítese também tem esse parecer. Então aqui está o Guimarães Rosa com a sua obra, né? E dentro da obra de Guimarães Rosa nós podemos destacar Magma, em 1936, Saragana, que é muito conhecido também, Saragana, 1946, com O Vaqueiro Mariano, 1947, Corpo de Baile, 1956, em 3 novelas, né? Manuelzão, Migulim, Urubuquaquá, no Pinhenhé, e Noites no Sertão. Grande Sertão Veredas, que é o mais vendido dele, o mais conhecido, best-seller, né? Primeiras Histórias, 1962, Grande Sertão em 56, Campo Geral em 1964, Noites do Sertão em 1965. Então nós temos na obra de Guimarães esses livros, esses trabalhos aí, certo? E recebe prêmios também, né? Magma, prêmio da Academia Brasileira de Letras, Saragana, prêmio Felipe de Oliveira e prêmio Humberto de Campos, e Grande Sertão Veredas em 1956, prêmio Machado de Assis, prêmio Carmen Dolores Barbosa e prêmio Paula Brito. Primeiras Histórias ganha o prêmio do PNE Clube do Brasil, né? PEN Clube do Brasil. Nós temos aí esses prêmios que recebeu o grande Guimarães Rosa. Clarice, né? Clarice Lispector, que é o grande nome feminino dessa época, que ganha destaque assim nacional e internacional também. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato, ou toca ou não toca. Então, Clarice aí com a sua genialidade, também trazendo a característica da obra para uma expressão dela mesma,
uma expressão dela mesma. Ela diz: suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato, ou toca ou não toca. Então você tem aí essa coisa da psique dentro do contato das relações humanas, né? O que eu sinto, eu não ajo. O que eu ajo, não penso. O que penso, não sinto. Do que sei, sou ignorante. Do que sinto, não ignoro. Não me entendo. E ajo como se me entendesse. Então, outra vez aí, né, a psique muito presente dentro do texto dessa grande mulher, a Clarice Lispector. Clarice Lispector é a sondagem psicológica, como eu já tratei com vocês antes. Em sua obra, o que interessa é a sondagem psicológica do indivíduo, a análise de suas angústias, né? Seus dramas existenciais. Né? Por que eu nasci? Por que eu estou vivo? Para que eu vivo? Né? Como será o meu futuro? Os dramas existenciais da humanidade, né, gente? Que todo mundo passa. O fato em si pouco interessa. Né? A narrativa. O importante é a repercussão do fato do indivíduo. Na verdade, um fato ocorrido provoca o mergulho da personagem no seu mundo interior, em direção ao subconsciente e ao inconsciente. Cada fato ocorrido no mundo exterior leva a personagem a um momento de reflexão e autoanálise. Então, é assim que se dá o desenrolar do texto, da produção de Clarice Lispector, né? É dessa forma, com essa sondagem psicológica do que a personagem principal e também as personagens coadjuvantes dos seus livros, elas vivem, né? É essa coisa de buscar o que está lá na alma do personagem. Ruptura com a linearidade da narrativa. Então você não vai encontrar o tempo linear nos livros de Clarice. O tempo não é linear, certo? Vai ter muito assim coisas de insight, de ir para o passado, depois ir para o futuro, depois voltar para o presente, né? Clarice rompe com a linearidade da narrativa. A escritora interessa a narrativa baseada na memória e na emoção. Isto é o fluxo da consciência da personagem, e esse fluxo não segue a ordem cronológica, não vai seguir uma ordem cronológica. Então você tem aí outra característica presente na obra de Clarice. A epifania. O que é epifania? Epifania é a manifestação do divino, né? Quando uma experiência sobrenatural acontece com alguém que diz ter contato com o mundo superior. Isso é a epifania, né? Epifania, no seu radical, significa isso. Na obra de Clarice é essa experiência do ser, né? Experiência do ser do personagem com aquilo que ultrapassa, né? É o metafísico, com o que é metafísico, né? O personagem com aquilo que é metafísico. O monólogo interior também, né? Que é aquelas vozes do pensamento. Quem é que nunca se pensou pensando? Você conversando com você mesmo em pensamento, né? O monólogo interior também está presente na sua obra, né? É uma característica marcante da sua prosa, já que é a técnica adequada a aprender a introspecção das personagens. O diálogo ocorre com menor frequência. Então, no texto de Clarice, pouco diálogo, nos livros dela, pouco diálogo, e mais esse diálogo interior, internado, né? A introspecção do personagem trazida num diálogo consigo mesmo. Agora vem um pouco que eu já falei sobre a biografia de Guimarães Rosa. Falei um pouco agora sobre as características de Clarice. Agora a gente vai tratar de João Cabral de Melo Neto, que é o pernambucano, né? Nasce em 1920, falece em 1999, nasce no Recife, né? E estreou em 1942 com o livro Pedra do Sono. Em 1945 publicou O Engenheiro, em que se manifesta os rumos definitivos da sua obra,
né, se manifesta os rumos definitivos da sua obra, conhecido como poeta engenheiro, né? Ele faz parte da terceira geração modernista no Brasil, conhecido como geração de 45. Nesse momento, os escritores estavam mais preocupados com a palavra e a forma, sem deixar de lado a sensibilidade poética. De maneira racional e equilibrada, João Cabral se destacou por seu rigor estético, né? Seu rigor estético. Então aí nós temos esses detalhes, né? Filho de Luiz Antônio Cabral de Melo Neto e de Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo. João era primo de Manuel Bandeira e de Gilberto Freire. Manuel Bandeira, o grande escritor da primeira fase do modernismo, né, junto com Oswald de Andrade e Mário de Andrade. E Gilberto Freire é o sociólogo, né, o grande sociólogo pernambucano. Então, nós temos aí esse grande nome da nossa literatura. A família se muda em 1942 para o Rio de Janeiro, onde ele publica sua primeira obra. Nós temos... Nesse mesmo ano, ele presta o concurso para a carreira diplomática, servindo na Espanha, Inglaterra, França e no Senegal, né, em 1945. Nós estamos falando aqui do ano de 1945. Né? Ele presta concurso para a carreira diplomática, servindo Espanha, Inglaterra, França e Senegal. A poesia de João Cabral só ganhou reconhecimento popular na década de 60, com o seu best-seller, Morte e Vida Severina. Né? É o livro mais vendido, best-seller de João Cabral de Melo Neto. Em 1969, foi eleito por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras. Ele apresenta 3 grandes temas em sua obra: o Nordeste, a Espanha e a arte. Então, dentro da obra de João Cabral, nós encontraremos esses 3 grandes temas, né? O Nordeste, a Espanha e a arte. Preocupação com a estética, com a arquitetura da poesia, e é o poeta engenheiro que constrói uma poesia calculada e racional. Calculada e racional, né? Utiliza uma linguagem enxuta, quer dizer, não é prolixo, não se prolonga, né, no texto, concisa, elíptica é aquilo que subtrai informações, né, que constitui o próprio falar do sertanejo. Então nós temos aqui essas outras características. A partir de 1950, o poeta passa a produzir uma poesia mais engajada, aprofundando a temática social. É justamente esse tipo de pensamento que ele, ainda em vida, ele diz que não teve essa intenção, não tinha intenção de ser um poeta enganjado nas questões sociais. Mas a obra de João denuncia os problemas sociais, principalmente Morte e Vida Severina, né? Então traz uma denúncia gritante, mesmo que ele não quisesse, intencional ou não, ele contribui para a reflexão do social, da vida do sertanejo, né? Pedra do Sono, seu primeiro livro, apresenta elementos do surrealismo, ainda volta, né? Mulheres vão e vêm nadando em rios invisíveis. Isso é quase onírico, né? É quase um sonho. Onírico é que vem de sonho, né? Automóveis com peixes cegos compõem minhas visões mecânicas. Olha, é muito sugestivo. Tanto a primeira parte como a segunda parte é muito sugestivo, né? Em Pedra do Sono. E como o livro tem esse título, Pedra do Sono, que é muito onírico, muito daquilo do sonhar, da linguagem lá ainda do surrealismo, e também não só do surrealismo, viu? Mas do simbolismo. Segundo o próprio poeta, o que se pretendeu neste livro foi compor um buquê de imagens em cada poema. As imagens revelam matéria surrealista no sentido de oníricas subconscientes, né? O engenheiro, embora inclua ainda poemas surrealistas, traz já a base da sua nova concepção de poesia, segundo a qual o poema deve resultar de uma atitude racionalista objetiva diante da realidade concreta, uma atitude de que controla a racionalidade das emoções.
Segundo ele ainda, o que se pretendeu neste livro foi compor um buquê de imagens em cada poema. As imagens revelam a matéria surrealista desse subconsciente. Embora inclua ainda poemas surrealistas, traz já a base da sua concepção de poesia, segundo o qual o poema deve resultar de uma atitude racionalista, como nós já falamos. É sempre guiado pela lógica, pelo raciocínio. Seus poemas evitam a análise de exposição do eu ou voltam-se para o universo dos objetos, das paisagens, dos fatos sociais, no entanto apelando para o sentimentalismo, ruptura com o lirismo e o antilirismo. As suas verso antilirismo, né? Suas descrições acabam adquirindo valor simbólico. Ora, acabam denunciando a crítica social que o poeta pretende levar a efeito, certo? E aqui um trecho pequeno, um fragmento de Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, em que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mãe chamada Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e foi o mais antigo senhor destas 6 Marias. Como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino de Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Então você tem aqui uma descrição do personagem Severino, que é o retirante da obra, certo? O sertanejo falando, nós temos aqui a fala a nível do sertanejo engana, a palavra dele vem como rebuçadas palavras, conflito, pílula, na glace de uma entonação lisa, de adocicada, enquanto que sobre ela dura o endurecer, o caroço de pedra, a amêndoa pétrea, dessa árvore pedrenta, o sertanejo, incapaz de não se expressar em pedra. Então nós temos aqui este último fragmento. Gente, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, que Deus nos abençoe, né, no estudo de hoje. E espero que vocês possam gostar desta videoaula, né? Esse material não é meu, eu gosto de ser muito honesto com o pessoal que me ouve, que me escuta. Esse material não é meu, gente. Esse material é de uma senhora chamada Cláudia Ribeiro, né? E agradeço a ela por ter disponibilizado esse material, que é curto, conciso e que dá para a gente compreender os principais nomes, as suas obras e aquilo que eles produziram nesse período. Fiquem com Deus, um abraço apertado para todos e todas.